Olá, alunos do agronegócio, aqui é o professor Luiz Paloski, responsável pela disciplina de coordenação de redes no agronegócio. Eu estou aqui para a gente falar sobre a atividade MAPA. Tá? Então, a atividade MAPA está lá à disposição para vocês, em que eu apresento alguns dados do mercado de trabalho no Brasil, de modo geral, e depois trago essa discussão para o mercado de trabalho dentro da agropecuária, tá? Ou seja, o setor dentro da porteira. Então, a gente teve um período de elevação significativa no número de empregos e consequente redução na taxa de desemprego do Brasil, né? A gente tem ali em 2013 uma taxa de desemprego de apenas 6,3%. Só que depois disso a gente teve vários problemas políticos, econômicos e essa taxa de desemprego começou a aumentar. A gente tem ali em 2017 essa taxa atingindo 13,9%, então saiu de uma taxa de 6,3% para uma taxa de 13,9%, e em 2021, daí com os desdobramentos também da pandemia, a gente chegou a 14,9% de taxa de desemprego, que equivale aí a 15,3 milhões de pessoas, então muita gente desempregada. Paralelamente a isso, houve um crescimento numa classe de trabalhadores que é aquela denominada como por conta própria, né? Então vão ser as pessoas que têm uma MEI, por exemplo, são autônomos e assim por diante. Então você teve um crescimento nesse número de trabalhadores. Em 2020, 2013, por exemplo, isso representava 22,5%. Já em 2021, aumentou para 27,3%. E esse movimento, isso a gente está falando de Brasil, esse movimento ele também é visto no agronegócio, principalmente dentro da agropecuária, aquele setor dentro da porteira, né? O setor de produção primária do agronegócio, que representa em torno de 20%. Né? Então, 20% do agronegócio como um todo, dos trabalhadores, eles são por conta própria. E dentro da agropecuária, figura ali em torno dos 45%. Então, é muita gente que trabalha por conta própria também no agronegócio. Enfim, então apresento esses dados que são oriundos do relatório do CPEA sobre o mercado de trabalho, falando especificamente sobre os trabalhadores por conta própria. Então, eles traçam ali um perfil dos trabalhadores por conta própria dentro da agropecuária. E com base, então, nesse relatório, eu peço para que vocês elaborem o mapa. E daí a gente tem algumas coisas que vocês precisam fazer, elaborar um texto abordando essas coisas. Primeira delas, descreva quais são as três principais atividades, além de outras lavouras. Então, outras lavouras vai pegar a maioria, né, a maior parte, só que eu quero, além dessa, outras lavouras, que é uma classe ali dentro da análise, quais são as outras três principais atividades onde se concentra mais os trabalhadores por conta própria. Já a gente vai dar uma olhadinha no relatório para a gente ver onde a gente consegue esses dados. Apresente as características sociodemográficas desses trabalhadores, então eu quero que vocês destaquem gênero, então qual é o percentual de homens e o percentual de mulheres no total de trabalhadores por conta própria. Em quais regiões eles estão concentrados, né, nas grandes regiões brasileiras, então norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Quais dessas regiões concentram o maior número de trabalhadores por conta própria? E qual o nível de escolaridade desses trabalhadores, tá? Responda de acordo com a sua percepção se na região em que você reside existem trabalhadores por conta própria na agropecuária, e eu quero que vocês destacam se na maioria são homens ou mulheres, em qual atividade agropecuária eles trabalham. Tá? Então fazer um pouco um paralelo com o que está no relatório, que a gente vai ver daqui a pouco, com a região em que você reside. E por último, leve em consideração o problema de coordenação que surge em virtude da falta de segurança jurídica, tanto para as empresas como para os trabalhadores, quando a gente fala de contratação de mão de obra por conta própria. Ou seja, existe algum problema de coordenação com um número crescente de trabalhadores por conta própria, olhando tanto para o lado do trabalhador como para o lado da empresa e, obviamente, da cadeia produtiva como um todo. Com esse link aqui, vocês conseguem acessar o relatório, né? Então, o relatório está à disposição para vocês. Vocês vão copiar o link,
cola no navegador, vocês vão ter acesso a este relatório aqui, que é o relatório do CPEA. Então, quem são os trabalhadores por conta própria da agropecuária brasileira? E ele vai pegar e fazer toda uma análise, né, apresentar aqueles dados que eu coloquei ali no início do mapa. E para a gente, olhando aqui para a nossa questão número 1, descreva quais são as três principais atividades. Então, nós temos aqui na figura 1 as três principais atividades. Não tem só as três, né? Tem a maioria das atividades aí. Então, outras lavouras está em primeiro lugar com 32%. Porque dali, nessas outras lavouras, vai concentrar atividades que têm uma representatividade um pouco menor, né? Então vão estar congregadas ali várias atividades. Então eu quero que destaque as três principais, além de outras lavouras. Então a gente pode olhar aqui, por exemplo, nessa figura 1, que logo em seguida a gente vai ter bovinos. Então bovinos, isoladamente, é a maior das atividades em que concentra os trabalhadores por conta própria. Depois de bovinos, cereais, depois pesca. Então, descrevam isso, né? Façam um textinho descrevendo essas atividades e colocando quais são os percentuais, né? Descreva isso além do que está aqui na imagem e também olhando para o relatório. Destaco também que é um relatório curto, um relatório que, tirando a capa aqui, ele tem 5 páginas, então vale muito a pena dar uma lida, é muito informativo e traz bastante informação relevante. Quando a gente pega agropecuária sobre o agronegócio, é quase metade dos trabalhadores do agronegócio estão concentrados na agropecuária. E dentro da agropecuária, os trabalhadores por conta própria representam em torno de 46%, era 46%, diminuiu um pouquinho e voltou para 44%. Então é um contingente muito alto de trabalhadores por conta própria, tá? Então, leiam essa primeira etapa do relatório, aqui a gente consegue já responder a primeira pergunta ali do mapa. Olhando para as demais, então nós temos: apresente as características sociodemográficas. Isso a gente vai ver logo em seguida aqui, ó. Características sociodemográficas vão estar aqui na nossa tabela 2. Então, na tabela 2 eu tenho o total de trabalhadores por conta própria, por exemplo. Então, aqui a gente tem o total de trabalhadores por conta própria dividido entre homens e mulheres. Então, a gente vê que há uma predominância de homens. O ideal que vocês façam aqui é que vocês calculem os percentuais para mostrar isso, né? Então, apresente as características sociodemográficas desses trabalhadores, calcule os percentuais com base na tabela 2. Então, olhando para a tabela 2, a gente tem em valores absolutos. E o ideal é calcular os percentuais para mostrar quantos por cento são homens, quantos por cento são mulheres, por exemplo. Então, isso como é que a gente faz? Eu pego esse total de homens, divido pelo total de trabalhadores. Então, peguei aqui 3.197,4 dividido por 3.857,7. Vai dar um número, eu multiplico por 100. Pronto, achei o percentual. O mesmo eu faço com as mulheres. Então, pego esse valor, divido pelo total, multiplico por 100, achei o percentual que representa aquilo. Além disso, nós queremos também olhar qual é a região e o nível de escolaridade. Então, mesma coisa, olhar para os percentuais. Então, região. Então, a gente tem aqui Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul. Nós notamos que o Nordeste é o maior. O que eu espero de vocês é que peguem esse valor total. Aqui está dividido por homens e mulheres, não precisa pegar dividido por homens e mulheres. Pegue o valor total por cada região. Então, pega 1.330,2, divide pelo total, multiplica por 100. Você vai achar quantos por cento dos trabalhadores por conta própria da agropecuária brasileira estão concentrados na região Nordeste do Brasil. E assim para as demais, fazendo ali um ranking, né? Qual é o que tem maior participação, qual é o percentual dele, e assim por diante, em ordem decrescente. Mesma coisa para o grau de escolaridade. Então aqui nós temos sem instrução, fundamental incompleto, fundamental completo, médio incompleto, médio completo, superior incompleto, superior completo. Então nós vamos ver que fundamental incompleto é o maior número de trabalhadores, né? Onde se concentra o maior número de trabalhadores. Se a gente pega sem instrução e fundamental incompleto, com certeza vai dar aqui muito mais da metade dos trabalhadores, né? Quase, imagino que uns 2/3 dos trabalhadores aqui. Então, mesma coisa, calcule os percentuais e destaquem quais são os principais, o que mostra que a maioria desses trabalhadores, por conta própria,
têm até o fundamental incompleto, então não finalizaram nem o ensino fundamental, tá bem? Avançando, nós temos aqui, então, para que vocês respondam de acordo com a sua percepção na sua região. Então, aí na sua região, existem trabalhadores por conta própria na agropecuária, ou seja, no campo, dentro da porteira? Como que é essa atividade, em quais principais atividades eles se destacam e se, na maioria, na sua percepção, são homens ou mulheres. Então, isso vai da sua percepção, da sua análise aí da região em que você reside, tá? E, por último, leve em consideração o problema de coordenação que surge da predominância desses trabalhadores em termos de segurança jurídica. E daí eu chamo a atenção para que leiam lá no conteúdo, né, lá no nosso material didático, sobre o ambiente institucional. Qual é o problema que nós temos de coordenação quando determinada transação, porque aqui a gente está falando de uma transação, é mercado de trabalho. Então, numa relação de trabalho também é uma transação. A empresa está contratando a mão de obra e o trabalhador tem então que ofertar sua mão de obra ali, executar aquele trabalho. Então, existe uma relação de interdependência, né? O trabalhador ele espera a sua remuneração e a empresa espera a execução do serviço da maneira adequada, da maneira que foi acordada naquele contrato. Então, quando a gente fala de contratos que são por CLT, por exemplo, trabalhadores que estão amparados, trabalhadores de carteira assinada, né, que são CLT, que estão sob o regime CLT, você tem um aparato legal, jurídico, que fundamenta muito bem as relações, como elas devem ser, quais são as obrigações, quais são os direitos, os deveres e assim por diante, nos dois casos, né, tanto para a empresa como para os trabalhadores. Agora, quando a gente tem trabalhadores por conta própria, o que chama a atenção? Será que essa relação ela é duradoura, ela é permanente? Será que ela é eficiente? Né? Será que o trabalhador vai ter todo o amparo legal que ele precisaria? Será que a empresa pode contar com aquele trabalhador da forma que ela gostaria de contar? Né? Será que não pode haver um problema? Então destaca quais são os possíveis problemas de coordenação que podem surgir, tanto para os trabalhadores como para as empresas. Então, será que a empresa não pode, de um dia para o outro, chegar e falar assim, não vou precisar mais do seu serviço, e o trabalhador que contava com aquela renda por mais algum tempo não vai poder contar, ou então o trabalhador chega para a empresa e fala assim, eu consegui outro contrato com outra empresa, então a partir de amanhã eu não presto mais serviço para vocês, e daí a empresa que contava com aquele serviço não vai ter à disposição. Então, qual é o problema de coordenação que surge desse processo? Leiam lá no material didático sobre ambiente institucional, que vai ajudar a gente a compreender melhor a importância de ter pelo menos uma segurança jurídica nessas relações de trabalho. Ou então, se isso não vai exigir contratos mais elaborados, né? Isso não pode também prejudicar a empresa, se esse trabalhador ele é por conta própria, mas se acontece alguma coisa, ele pode gerar um passivo trabalhista para essa empresa, ou então o trabalhador não vai contar com os direitos que ele contaria sobre o regime CLT, isso não é um problema, tá bem? Então, destaquem aí essa discussão sobre a importância do ambiente institucional ou da falta desse aporte jurídico dentro dessa relação de trabalho, tá bem? Ok? Então, essas são as dicas para a execução do mapa. Muito obrigado, agradeço a atenção, mantenho-me à disposição e bons estudos a todos.